Boa tarde a todos. As últimas notícias dizem-nos que está a decorrer ainda uma missão, uma operação terrestre da Rússia ao complexo industrial Azovstal. Parece que finalmente poderá ficar totalmente controlada a cidade de Mariupol, na sequência e no final desta mesma operação, o que poderá ser até determinante para poder influenciar outros palcos da atual intervenção militar russa na Ucrânia. O que é que eu gostaria de destacar? Desde logo que, se for de facto consumada, aliás, quando for consumada a libertação total e a tomada de controlo de Mariupol, é previsível um destacamento de militares que se encontram alocados e dedicados a esta cidade para outro tipo de teatros onde efetivamente acabem por ser necessários. Onde é que eles podem ser necessários? Estas operações, este destacamento e redução do contingente militar que se encontra neste momento em Mariupol e nas áreas circundantes já tem vindo a acontecer e tem vindo a verificar-se ao longo dos últimos dias, dado que, neste momento, as hostilidades nesta cidade resumem-se essencialmente ao complexo industrial Azovstal e, ainda assim, não existe uma capacidade de resposta propriamente dita por parte de quem se encontra no interior deste mesmo complexo. Mas para onde é que estes militares poderão efetivamente ir? Em primeiro lugar, para concluir a conquista dos territórios em Donbass, portanto, para consumar a tomada de controlo do Donbass e de todas as restantes áreas e localidades que se encontram até junto ao Rio de Dnipro, porque o Rio de Dnipro acaba por ser uma fronteira natural que acabará por delimitar e por poder separar quer a cidade de Dnipropetrovsk, quer também mesmo em Zaporídia, para assegurar que até aqui será este o território conquistado e controlado por parte da República Popular de Donetsk e também pela República Popular de Lugansk, para depois poder avançar com outro tipo de incursões. Mas o que é expectável neste momento? Este destacamento, a Rússia está de facto a assumir uma tática do ponto de vista militar muito diferente nesta segunda fase daquela que assumiu numa primeira, em que a grande prioridade era a conquista das principais cidades, controladas as principais cidades e também controlados os principais acessos a essas cidades. À partida, esperava-se fragilizar e conseguiu-se isso de maneira significativa, embora não total, que isso pudesse de alguma forma influenciar a capacidade de movimentação e até mesmo neutralizar as forças armadas ucranianas, incluindo as pró-ucranianas. O que é que nós estamos a assistir neste momento? À conquista de pequenas localidades, como aldeias, como algumas vilas, há outro tipo de povoações, para permitir ligar com muito mais pormenor e com muito mais detalhe cidades ou localidades, neste caso de pequena dimensão, que possam não ser, uma vez conquistadas as principais localidades e as principais cidades, essas sim de maior dimensão, para que estes locais menos povoados não sirvam tanto como focos de desestabilização. Ou seja, é tentar assegurar um controle perfeito e total das áreas que efetivamente se controlam. Porquê? Porque muitas vezes, a partir destas pequenas localidades, é aqui que se concentra a oposição, é aqui que se concentra algum tipo de reação e de contra-ataque, e o que não pode acontecer verdadeiramente num contexto desta natureza é os russos, por exemplo, ou as milícias, e até mesmo os militares que são das Repúblicas Populares de Donetsk e de Lugansk, controlarem duas grandes cidades e depois, pelo meio, não conseguirem controlar ou estarem sempre sujeitos à instabilidade que vem de locais, muitas vezes, que nem sequer fazem ideia onde é que ficam, mas que são locais, para todos os efeitos, que permitem a organização ucraniana. O que é que isto poderia acontecer se os russos não conquistarem, ou pelo menos não controlarem estas pequenas aldeias e estas vilas e estas povoações? Pode acontecer que, se um contra-ataque por parte dos ucranianos conseguir ser bem sucedido, como a manta não estica, digamos assim, não temos militares, nem temos meios militares para poder destacar e dispor ao longo de todo o terreno com um grau de detalhe, de precisão e de segurança
muito sólido, porque é inexecuível, dada a dimensão extremamente vasta da Ucrânia. O que pode acontecer é que as forças russas e pró-russas podem ficar partidas, podem acabar cercadas e ver-se na necessidade de terem de se render e de reentregar o controle sobre aquelas cidades grandes a ucranianos. Ou seja, isto significa que seria voltar outra vez ao zero com uma agravante. É que perderiam capacidade militar, quer a nível humano, quer também a nível logístico. E isto não pode acontecer. Portanto, esta abordagem que nós estamos a assistir agora, para já assegura isso, ou seja, assegura um maior controle e de que é feita uma limpeza militar, do ponto de vista militar, digamos assim, que poderá aumentar a probabilidade de que aquelas localidades não servirão para poder organizar, para que o lado ucraniano não se organize e até com alguma eficácia, e por outro lado permite estender de tal forma, esticar de tal forma as hostilidades que obriga por parte do lado ucraniano a uma distribuição de pessoal e de equipamento que o lado ucraniano não terá capacidade para poder cobrir de todo, o que fragiliza ainda mais quer as cadeias de abastecimento, quer também as cadeias de apoio, que muitas vezes acabam por seguir no apoio a militares que se encontram em determinadas localidades e que estejam a ser alvo de fogo ou até mesmo de pressão por parte do lado pró-russo. Portanto, isto, do ponto de vista militar, é preciso perceber que o mapa não está a evoluir de forma rápida, nem está a evoluir de forma expressiva e significativa, cobrindo e chegando a grandes cidades, mas, na prática, aquilo que está a acontecer é a consolidação da posição pró-russa que permitirá, uma vez assegurado esse controle sobre sobre todo este território, permitirá depois, e sim, distribuir os meios e destacar os meios para fazerem outro tipo de ensaios para as grandes cidades. Aliás, não é por acaso, não sei se tem surgido nas notícias portuguesas ou não, mas a região de Kharkiv, aos poucos, e tem sido assumida, aliás, isso já foi assumido publicamente, e eu baseio-me em fontes oficiais, que às quais tenho acesso através de redes sociais, mas em fontes oficiais ligadas ao poder ucraniano, que se assume que Kharkiv será uma questão de tempo até estar perdida, uma vez que, aos poucos, os russos vão tomando o controle, e pró-russos vão tomando o controle daquela área distrital e provincial encabeçada por Kharkiv. Portanto, este é um primeiro ponto. O outro ponto que eu vos queria alertar foi uma notícia da AFP que saiu no passado domingo e que eu também não sei se ela foi distribuída, mas pelo menos na imprensa não dei conta dela ser sequer referida. Vejam o que é que esta notícia nos diz. Portanto, como vem a da AFP, 1 de maio de 2022, saiu às 2 da tarde, como podem ver. O que é que ela nos diz? Diz-nos que soldados ucranianos exaustos regressam da frente no leste do país, no leste da Ucrânia. Ora bem, entrando em pormenores, nós vemos por aqui, desde logo identificado, a reportagem identifica a 81ª Brigada, que é a Air Mobile Brigade. O que é que isso quer dizer? É uma brigada aeromóvel que permite um tipo de assalto e de intervenção militar muito diferente, por exemplo, daquele tipo de abordagem com recurso a armamento muito mais pesado e que nós normalmente estamos habituados a ver, sobretudo em documentários relacionados com a Segunda Guerra Mundial, coisas muito mais de fogo direto. Ainda assim, estamos a falar de uma brigada muito bem apetrechada, estamos a falar da 81ª Brigada, que foi constituída em 2014, e que em 2019, de acordo com fontes de 2020, peço desculpa, de 2020, era composta por cerca de 865 homens. Todos eles, estamos a falar de uma unidade, de uma brigada muito completa, e estava a operar no Donbass desde 2014. Então reparem o que é que aconteceu. Os militares dessa 81ª Brigada, portanto, receberam ordens para abandonar, para retirar, do local da frente leste, onde as forças russas avançam. Aqui insistem em dizer-nos que a Rússia tem tido perdas significativas, que já perdeu muitos meios logísticos e imensos homens. Nós aqui ouvimos tudo isto, mas depois, na prática,
Claro que há perdas, é impossível não haver perdas num contexto destes, em que existe fogo por parte das duas partes, em que o lado ucraniano está a ser sucessivamente alimentado por parte do Ocidente e com equipamento de ponta, portanto é impossível, se alguém disser que a Rússia não tem perdas, está a mentir, provavelmente tem perdas, sim, significativas, eu acho pouco provável, naturalmente, porque isto faz parte da propaganda de guerra, que a Rússia esteja a ter as perdas que muita gente aqui anuncia e que faz crer que será uma questão de horas ou de dias até que a Rússia venha a retirar desta guerra e a desistir desta intervenção militar, que o Ocidente chama guerra, e que possa servir e que venha de facto a render-se e a abandonar esta intervenção militar ucraniana por falta de equipamento, por falta de meios, por falta de homens. Parece-me que esses números todos são exagerados, mas a Rússia, sim, tem perdas. Agora, o que é que nós estamos a assistir aqui? Aquilo que nós estamos aqui a assistir é que as forças russas avançam, isso parece ser indubitável, apesar de aqui anunciarem que não, que está tudo estagnado, que as forças russas e pró-russas não avançam no terreno. Isso simplesmente não é verdade, porque a Rússia não só avança no terreno, como ainda tem capacidade para depois conduzir determinadas incursões. Por exemplo, ainda hoje tivemos a notícia em Odessa, portanto, continua um pouco por todo o território ucraniano a acontecerem essas mesmas incursões. No entanto, reparem que aqueles números que sobraram, eu falei-vos em 865, e agora reparem, aqui a meio, o que é que da reportagem, o que é que a AFP diz? Que aos 21 anos é um oficial da Academia Militar de Odessa que está a liderar 130 militares que têm, muitos deles, o dobro da sua idade. Portanto, além de já estarmos a falar de militares que, do ponto de vista etário, não são considerados, poderão ser considerados alguns deles veteranos, mas já de avançada idade para este tipo de operações. Se atendermos à realidade no leste da Europa, vemos que ter 42 anos não é a mesma coisa do que ter 42 anos em Portugal, Espanha ou França, dado o desgaste, a dureza da vida, as condições socioeconómicas, tudo isso, portanto, não é que seja, lá está, largamente diferente, mas acaba sempre por ser diferente. E depois vemos um oficial da Academia Militar, que aqui, como reconhece, era suposto estar a concluir a graduação em 4 meses, mas mandaram para aqui. O que é que isto demonstra claramente? Desde logo, de 865 homens para 130, isto quer dizer que esta brigada, constituída há cerca de 8 anos para estar a atuar no Donbass e que até o momento conseguia estar operacional, foi obrigada a retirar, desde logo por falta de homens, e também poderemos nós ver aqui em cima, eventualmente, por falta de equipamento e até por falta de apoio. Porque repare-se que aqui diz que a brigada caminhou 12 quilómetros, camuflada no meio das florestas e sob fogo cruzado até conseguirem chegar ao ponto de retirada, que era aquele ponto considerado seguro para poderem efetivamente abandonar o local. Reparem o estado em que se encontra esta força e liderada por um militar, um jovem militar, que ainda nem sequer concluiu a graduação. Isto demonstra falta de pessoas, falta de homens, falta de pessoas com hierarquia ou patentes superiores para poder liderar, falta de homens também para poderem empunhar armas, e isto demonstra também outra coisa, que a Ucrânia é uma evidência, a meu ver, de que a Ucrânia está a registar perdas críticas. Não é por acaso que o Ocidente insiste em aumentar cada vez mais a ajuda militar à Ucrânia, porque é uma forma também de incentivar o presidente ucraniano e os militares ucranianos a continuarem a combater, apesar de esta intervenção militar e esta resistência estar perdida, mas continuarem a desgastar a Rússia e todas aquelas entidades pró-russas a combater até se desgastarem. Reparem que esta brigada, desde o início da intervenção militar russa, passaram um mês a defender Izium. Izium que já perderam logo no dia 1 de abril, como aqui se reconhece. E depois passaram para uma das aldeias, como eu digo, os combates agora estão circunscritos a aldeias e a povoações, e mesmo assim perderam também este controlo nessas aldeias. Portanto, como nós poderemos ver,
há de facto dificuldades por parte do lado ucraniano, há dificuldades que são críticas, o lado ucraniano está a perder, está a retirar, está a perder terreno, está a perder homens, está a perder equipamento e está a perder moral. E isto não surpreende, até porque o número de homens ucranianos que estão neste momento em combate é manifestamente inferior àqueles que se encontram presentes do lado russo e, ao mesmo tempo, àqueles que ainda é possível destacar do lado russo. E repare-se que, se nós formos ver esta notícia, esta peça da Reuters de janeiro deste ano, nós vemos que as Forças Armadas da Ucrânia tinham cerca de 300 mil homens. Portanto, estamos a falar de mais de 200 mil. E no Exército, pelo menos a Força Terrestre Ucraniana, consideremos assim, totalizava 247 mil homens. Era este o número que totalizava. Repare-se que perto de 50% da força terrestre ucraniana, ou seja, 102 mil, nós falamos que eram paramilitares. Portanto, estamos a falar de milícias que integram estrangeiros, que integram mercenários, que integram voluntários das mais variadas origens, e, ou seja, cerca de metade da capacidade, quase metade da capacidade terrestre da Ucrânia dependia da lealdade e da vontade de indivíduos que não têm a disciplina militar, que não têm a mesma formação militar, que não integram estruturas militares e que muitas vezes operam na total obscuridade. E, repare-se, eu vou aqui citar-vos uma notícia de 2019, em que mostra até qual é que é a moral e a vontade dos ucranianos, dos cidadãos, dos homens ucranianos, em lutarem em qualquer contexto que seja e até mesmo em prestarem serviço militar. O que esta notícia diz, basicamente, é que os militares da Ucrânia realizaram uma nova tentativa de recrutamento, portanto, notificaram e chamaram novamente pessoas para integrarem as forças militares, e 70% faltou essa chamada. Dos convocados, 70% faltaram essa chamada. Ora, esta notícia é de 2017. E há uma notícia que atesta, a meu ver, que existe falta de vontade por parte dos ucranianos de integrarem as fileiras militares, não digo em tempo de paz, porque a guerra no leste já existe desde 2014 e muitos destes homens iriam ser preparados e treinados para o leste, mas outros também iriam ser preparados eventualmente para um conflito como este que está a acontecer este fevereiro. Mas a verdade é que não existe vontade por parte do lado ucraniano, nem existe motivação neste momento para continuar a lutar quando assumem que de facto estão a perder em toda a linha no terreno. No Ocidente, continuam a alimentar as pessoas com notícias de que a Rússia está a perder, de que isto efetivamente é uma guerra, que a Rússia está a perder equipamento e está a perder homens e não está a conseguir avanços no terreno. Ora, isto é simplesmente falso, por aquilo que eu vos evidenciei. A Rússia vai conquistando, a Rússia aos poucos vai desgastando, aos poucos a zona do Donbass e mesmo a zona da Nova Rússia vai ganhando forma, só não vê quem não quer e, para todos os efeitos, permitam-me que vos diga, continuam a mentir-nos quanto aos resultados que nós temos desta situação militar, em que, a meu ver, a Rússia continua a ganhar, mas existem muitas pessoas, quer na União Europeia, quer nos Estados Unidos, que estão insistentemente a querer fornecer quer meios financeiros, quer também meios militares, para manter os ucranianos a travar um conflito que já há muito tempo que eles não querem travar. Eu disse ainda antes desta iniciativa militar começar, até escrevi, continuo o meu post atualizado no Facebook e julgo que também estará no Twitter, onde eu digo que nem russos, nem ucranianos querem travar este conflito. E não querem. O problema é que estão a ser empurrados para isso. Zelensky já por mais do que uma vez se mostrou disponível para negociar com Putin um possível acordo de paz e aceder num conjunto de aspectos. Logo, assim que Zelensky anuncia essa disponibilidade e parece anunciá-la de forma sincera, logo surgem mais pacotes de sanções contra a Rússia, logo surge mais um novo conjunto de medidas de apoio para apoiar a Ucrânia através, sobretudo, de meios militares. Os valores são incalculáveis, estamos a falar de valores absolutamente disparatados. E depois, como ainda surgiu no sol, neste fim de semana, os Estados Unidos estão a pressionar Portugal, países como Portugal, para fornecerem o equipamento que têm
para a frente da Ucrânia. Ora, se Portugal fornecer para a Ucrânia o pouco que tem para si, então eu pergunto qual vai ser o estado em que as nossas Forças Armadas vão acabar. Muito provavelmente vão acabar no estado em que as Forças Armadas alemãs estavam quando Ursula von der Leyen foi a Ministra da Defesa do país e que chegou a ser de tal forma embaraçoso que lhe foi feito até um ultimato para recuperar os meios militares e a capacidade militar que a Alemanha tinha. Uma boa tarde a todos.